Você sabia que esse é o ano perfeito para o investimento em energia solar? Então fica aí que você vai saber por quê. Hoje vamos falar sobre energia solar. A gente tem muitas dúvidas quando fala em energia solar e muito entusiasmo também. E hoje o nosso convidado é o Caleb Green, proprietário da empresa Spin Solar, que vai contar pra gente aí várias questões, inclusive assim, Caleb, muito bem-vindo. Obrigado, Miriam. Muitas dúvidas, muitas curiosidades e é um privilégio ter aqui você com a gente, porque a gente, quando fala em energia solar, a Spin Solar é referência aqui na região de Balneário Camboriú e Santa Catarina. Mas assim, é o ano perfeito? Como é que está funcionando isso? É o ano ideal para investir em energia solar? Ótima colocação. Eu diria que não é o ano perfeito, é o último ano perfeito, né? Por conta do marco legal da energia fotovoltaica, que foi votado agora no início do ano, foi estabelecido que para quem quiser ainda receber os benefícios da isenção da taxação do fio B, que é normalmente chamado assim, vai ficar isento até 2045. E existe uma data limite para a instalação do seu sistema, para você entrar no sistema fotovoltaico, que é dia 6 de janeiro de 2023. Ou seja, estamos correndo contra o tempo agora, a ampulheta foi virada e não, temos que correr, né? A gente até tem os grupos de síndicos aqui em Balneário Camboriú e a gente reforçou, gente, corre aí porque é o ano ideal. Aí o pessoal já tá, assim, com muitas dúvidas também, porque quando a gente fala, por exemplo, Balneário Camboriú, Itapema, a gente tem muitos edifícios, né? Então, assim, tá havendo procura? Como que tá essa demanda? Então, tem muita procura, porém existe uma barreira, que é a questão do impacto dos prédios, das sombras, de como são montados e desenvolvidos os projetos dos telhados. Nunca foi visto muito essa questão, né? Então, toda vez que o síndico ou um administrador procura, a gente monta o projeto e eles acabam meio que barrando por conta de que não tem muita área disponível para atender um percentual considerável da necessidade do condomínio, né? Para isso que a gente tem uma solução agora bem interessante e que qualquer condomínio vai poder ter acesso à sua energia renovável de uma forma inteligente, sustentável para os próximos 25, 30 anos. A gente viu ali que tem síndicos que estão bem antenados com isso, né? E estão ali dia a dia desenvolvendo um projeto contigo, a tua equipe está ali explicando, estudando números. O que o síndico precisa, não só os síndicos, né? A gente fala agora também com arquitetos, com moradores de casas também. Como que começa? Pega as contas, passa para vocês? É um processo que, primeiro, a gente tem que entender o perfil de consumo do cliente, né? Com isso, a gente, tendo acesso à fatura de energia, a gente consegue traçar qual foi o perfil de consumo do último ano. Essa é uma referência para nós, porque depois vem a parte de consultoria, que é sentar com o síndico, sentar com o cliente e perguntar para ele, entender qual é o objetivo dele em termos de consumo nos próximos anos, né? Ele tem que ter essa conversa mais aberta, mais próxima, né? Para entender o que a gente pode trazer de solução e não só atender o momento, né? Esse é o primeiro passo, digamos assim, né? Aí depois vem, claro, parte de dimensionamento, estudo de infraestrutura, tem uma série de fatores até a gente chegar no bolo pronto, vamos dizer assim, para entregar uma proposta realmente que seja uma boa validade para o síndico ou para o cliente. Então, e aí no caso assim, também tem uma questão assim que eu vejo como muito importante que as pessoas saberem que não é porque tem a placa energia solar que vai gastar mais, né? Não é? Tem toda essa questão aí que é importante. Sabe, Miriam, que isso aí é uma coisa que acontece muito no nosso perfil de cliente residencial. Tá? Residencial acontece bastante disso, especialmente aquele residencial que tem filhos, né? Ainda tem a molecada junto, que no início, nos primeiros meses, muda-se um pouco o perfil de consumo. As pessoas entram num estado assim de que aquela placa vai gerar o quanto eu quero, e não é assim, né?
Por isso que a gente faz um estudo, um dimensionamento, um levantamento de quanto precisa ser produzido, para daí a gente chegar depois, lá no final, no número de placas, na potência da placa, na área disponível. É uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Mas isso ocorre bastante, Ocorre, viu? né? No residencial, bastante. É a questão da consciência, né? É água, energia, não é... A gente tem que cuidar muito em relação a isso. Ser mais sustentável. E uma dúvida também, assim, tem como zerar a conta de energia? A gente consegue zerar o consumo. A conta de energia, ela é dividida entre as taxas, os tributos que a gente paga, e essas taxas e tributos, elas estão baseadas em cima do nosso consumo, né? Fora isso, a gente tem os encargos também. Por exemplo, um encargo seria a taxa de iluminação pública. Essa taxa, por exemplo, a gente continua pagando, né? Vai diminuir consideravelmente nossos custos com impostos e taxa. Por quê? Porque como elas são calculadas em cima do consumo, a gente elimina a questão do consumo, a gente gera a própria energia, né? Então dá uma zerada no consumo e isso impacta muito a questão dos impostos, né? Mas a gente, assim, falando um termo bem genérico, nós vamos ter um desconto na faixa de 90% a 95%, depende daí do perfil do cliente. A gente vê bastante gente bem feliz aí quando investe Vamos falar, assim, na verdade, uma dúvida básica, antes de falar dessa... existe uma diferença que o pessoal pergunta também entre painel fotovoltaico e placa solar? Na verdade, o pessoal comumente fala, né, placa solar, painel fotovoltaico. Nós, tecnicamente, usamos o termo módulo fotovoltaico, né? Mas, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? Então, podemos usar o termo painel solar, que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. certo. E invistam em placa solar ou energia solar, né? E, assim, outra situação, assim, que a gente vê a questão do tempo do ano, do clima. Verão, inverno, o que muda em relação a isso, ao consumo, à consultoria? Ótima pergunta. Você já deve ter aberto a sua fatura de energia, ter reparado que nos meses de inverno diminui a conta, né? Por quê? Porque diminui o seu consumo. A gente deixa de ligar o ar-condicionado e, por incrível que pareça, no fotovoltaico ele se comporta de forma igual. Por quê? Porque o fotovoltaico, o sistema fotovoltaico, ele vai interagir com o sol. E o sol de janeiro, a gente sabe, ele está aqui em cima da gente, o sol de junho e julho já está mais lateral, né? Então essa influência também dos ciclos de chuva, nebulosidade e a própria inclinação do sol afetam a produção. Então quando a gente faz esse dimensionamento, a gente leva em consideração essas perdas que ocorrem durante o ano também. Então quando você for instalar, você vai notar claramente que nos meses de inverno, depende da localidade, isso também é um fator, né? A geração chega a cair até pela metade, né? Então, por isso que precisa ser feito um estudo, um levantamento, em cima de parâmetros realmente... E a gente fala assim, por exemplo, quando o síndico vai fazer uma avaliação, tem a parte da consultoria que vocês trazem aí para os condomínios, né? Para os síndicos. A questão da placa provavelmente é um dos últimos itens, porque tem todos esses dados aí que vocês vão até, inclusive, desmistificando na cabeça das pessoas para escolher qual seria a marca, como que é essa parte também. Exatamente. É que o sistema fotovoltaico, existem algumas tecnologias que são bem diferentes uma das outras, e cada tecnologia tem suas particularidades, tem os seus benefícios, tem os seus diferenciais. E é muito importante que o síndico ele tenha acesso à informação, né? Porque isso vai depender do perfil até do condomínio como investidor, né? Então isso faz toda a diferença, também no custo final do sistema e principalmente na durabilidade e nos benefícios que esse sistema vai trazer no passar dos anos, né? Então, manutenção, que é... Manutenção, né? Diminui a
A produção, percentualmente falando, da placa também, tem equipamentos que trabalham com sistemas de otimizadores, é como se fosse um turbo colocado na placa, ele trabalha com um índice de eficiência muito maior. Como se fosse um computador, né? Varia de computador para computador. Exatamente. Seria... Tu pode colocar um chipset de uma marca, pode colocar um barramento de memória de outra. Você pode trabalhar com uma série de fatores ali que vão trazer um desempenho muito maior, né? Por isso a Spin Solar, a gente assim, teve esse cuidado, inclusive nas parcerias, né? E porque a gente vê assim, muitas empresas, às vezes, vendendo várias situações e a placa solar, né? Energia solar. E no caso a Spin é focada, tem todo esse cuidado, né, de estar ali trazendo a informação, além da venda, que é a consequência, né, trazer essa informação. Perfeito. Acontece muito disso, né? Como é um mercado muito em crescimento, muito em voga, né? Tem muitas empresas assim que elas não são focadas, né? E isso faz toda a diferença. Eu posso te afirmar isso aí. A gente que participa de muitos fóruns, simpósios, feiras, né? A gente já está há 4 anos no mercado, atendemos muitas indústrias também, então a gente tem expertise, né, em instalações de tudo que é porte. A gente tem reparado muito problema nas instalações, no Brasil afora, assim, né? Quando a gente vai nesses simpósios, o pessoal fala, e é justamente por isso, né? A gente encontra hoje... não desmerecendo, mas pessoas que são de uma outra área, que viram uma oportunidade de negócio, estão agregando isso na sua plataforma. E aí o pessoal fica até perdido, né? Para onde que eu vou? Porque todo mundo está vendendo, quem que eu compro? Exatamente. Até porque é o seguinte, isso eu gosto de falar muito para os meus clientes. Energia solar é um pedido de casamento. É um casamento. É um sistema que vai te durar 30 anos. Então você tem que escolher realmente muito bem, tem bastante critério em ver quem vai te atender, quem tem estrutura, quem tem know-how, quem sabe o que está fazendo. Tem que pensar a longo prazo. Outra dúvida também é que a gente tem dos grupos de síndicos acabam vindo bastante perguntas que ajudam a nossa equipe a desenvolver o conteúdo, a gente tem uma equipe de jornalistas, e aí o pessoal quer saber também aqui do clima, eu perguntei, mas, por exemplo, se acaba a energia na rua, se o sistema de energia solar ele continua funcionando. Ótima pergunta. Isso é uma norma técnica exigida pela ANEEL, tá? Isso foi elaborado na Resolução Normativa de 482 de 2012, e lá foi bem assim, bem tratado esse assunto. Então, todo sistema fotovoltaico on-grid, que é esse tradicional que a gente conhece, conectado na rede, ele é obrigado por lei a desconectar, a se desligar no momento que cai a luz da rede da Celesc, por exemplo, né? É por norma técnica mesmo, por normas técnicas de segurança. Vamos dar uma suposição. Tem vezes que cai a rede na nossa rua porque os técnicos estão fazendo manutenção. Então, se o sistema ele não entendesse essa diferença de corrente, enfim, ele poderia continuar eletrificando a rede da Celesc e poderia trazer a óbito um profissional, né? Então, são normas técnicas que devem ser respeitadas. Todos os fabricantes, para que os equipamentos sejam certificados e homologados aqui no Brasil, passam por esses testes, então todos os equipamentos eles são bem seguros em relação a isso. O que eu recomendaria? Existem tecnologias hoje para armazenamento de energia, então hoje no sistema solar tem a possibilidade de armazenamento, tá? Um backup, alguma coisa assim. Isso eu não sabia, né? Tem sim. E há uns 2 a 3 anos, eles ainda eram, como é que se diz assim, era uma montagem meio que um Frankenstein. Né? Então a gente comprava o inversor de uma marca, a placa de outra, o banco de baterias era de outra marca. Se desenvolveu bem, então. Exatamente, hoje você encontra da mesma marca. E muito rápido também. Eu vi que muitos processos de tecnologia com a pandemia acelerou muito o desenvolvimento. Nossa, é impressionante, né? Hoje, não só em termos de possibilidade de tecnologias diferenciadas, a introdução assim de uma melhor performance dos equipamentos nos últimos meses e ano aí.
A gente vai ter bastante dúvidas, tem mais algumas dúvidas técnicas aqui, mas a gente vai convidar o Caleb para estar falando com a gente mais vezes aqui para a gente desenvolver cada item, mas não posso deixar de mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou para a gente, em relação à durabilidade dos painéis, porque eles pegam, né, então nos intempéries, chuva, sol, aqui no caso tem maresia. Bom, tu imagina um painel que passa 25 anos pegando chuva ácida, né, granizo, sobre a influência do vento, né, uma série de coisas. E eu sempre gosto de fazer uma comparação que eu acho que é formidável. Imagina o seguinte, esse é um equipamento feito para durar. Não é à toa que ele é a base da alimentação das estações espaciais. Então, as estações espaciais se nutrem de energia solar, né? Então, para você ver, a milhares de quilômetros daqui, o pessoal perdido no espaço confia tanto na energia solar, nas placas que estão expostas a uma série de chuvas de asteroides e coisas assim, né, de lixo espacial, né? Então, realmente, elas são feitas para durar, elas têm uma ótima durabilidade e quando a gente faz a manutenção correta, então fica formidável. Assim. Então assim, a gente vai reforçar que esse é o último ano perfeito para investimento de energia solar. Gostaria também que o pessoal acompanhasse a Condocasa, que é um projeto bem inovador aqui em Balneário Camboriú, que vai reunir arquitetos, síndicos, especialistas, e quem quiser acompanhar os conteúdos também no site condocasa.com.br e o do Condomeeting. Caleb, te agradecer também pela parceria. Nossa, eu que agradeço. Por confiar também, né, na equipe, nós estamos em vários profissionais. É um projeto inovador, mas que vai fazer toda a diferença, principalmente envolvendo a sustentabilidade, que é bom para todos, né? Para o planeta Terra agradece. Não, exatamente. Que a gente estava falando há pouco, né? Cada vez mais tudo será automatizado. Provavelmente daqui a alguns poucos anos os prédios vão carregar os seus próprios carros elétricos, né? Então, assim, tudo vai ser necessário muita geração de energia. E podem contar com a Spin Solar, com a nossa parceria com a Condocasa, a Condomeeting também, para trazer as melhores soluções e o melhor negócio para você, síndico e condomínio. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui, deixar o like, os comentários aí, esse tema aí provavelmente vai ter várias dúvidas, podem escrever para a gente aí também, entregar para mais síndicos, para mais pessoas e todo mundo agradece. Muito obrigada, até mais.